Olá galera da internet, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso de funções aqui do canal. Na aula de hoje a gente vai ver a ideia de estudo do sinal da função afim. O que isso quer dizer? Para que intervalos ela cresce, para que intervalos ela diminui e aonde ela se anula, o chamado zero da função. Antes da gente começar, deixa eu pedir mais uma vez, se inscreve no canal, dá essa forcinha, deixa o seu like aí no vídeo e ao final não deixe de colocar os seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, suas colocações, tá ok? Vamos começar a aula então. Então, as perguntas que a gente tem que se fazer antes de começar o tal estudo do sinal da função afim é, primeiro, a função é crescente ou é decrescente? E segundo, qual é a raiz da função? Como é que eu sei se a função é crescente ou é decrescente? A minha função é sempre do tipo f de x igual a x mais b, ou ainda y é igual a x mais b, o que é a mesma coisa, a gente já sabe reconhecer uma função afim. Como é que eu sei que essa função é crescente ou decrescente? Simples, eu vou olhar para este termo aqui que acompanha x. Tudo bem? Então esse número que vai aparecer aqui que acompanha x, ele tem o belíssimo nome de coeficiente angular. E é ele, como a gente já viu em outros vídeos, que vai me dizer se a função é crescente ou decrescente. Então, se ele for um número positivo, teremos uma função crescente. Se ele for um número negativo, aí teremos uma função decrescente. Ok? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar a partir de agora. Bom, vamos lembrar também o seguinte, esse termo a, chamado de coeficiente angular, nem sempre ele vai estar no começo da função. Eu posso ter uma função assim, por exemplo, ó, 5 menos 3x. Aí você vai lá todo bobão e fala, o termo a é 5. Não, o termo a é menos 3, é o termo que acompanha x. Se ele está no começo ou no final da expressão, não importa. O termo que acompanha x. Nesse caso, menos 3. Se é menos 3, negativo. E se é negativo, eu já sei que a minha função é decrescente. Isso é muito importante para quando a gente vai estudar o sinal de uma função afim. Tudo bem? Então vamos ver o que acontece aqui em algumas situações. Bom, aqui tem um primeiro exemplo. Aqui eu coloquei uma f de x aqui que é crescente. Então a gente já sabe como é que a gente reconhece uma função crescente olhando para a expressão. E como é que eu reconheço uma função crescente olhando para o gráfico? É muito simples. O gráfico, assim como uma palavra, é lido da esquerda para a direita, nesse sentido. Então, nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita, a minha reta só aumenta. Tá? Então, ela vai só aumentar. E quando é que uma função é decrescente? De novo, pegando aqui da esquerda para a direita, nesse sentido. Então, lendo daqui para lá, a gente vai ter uma reta que só diminui. Então, está aqui o que a gente chama de função decrescente. Vamos para alguns exemplos, então, de como estudar o chamado sinal da função. Então, meu primeiro exemplo é assim, ó. Dada a função f de x menos 3x mais 6, determine os valores reais de x para que se tenha, primeiro, f de x igual a zero. Eu quero que isso aqui tudo seja igual a zero. Mas veja, f de x é menos 3x mais 6. Resumo da história, eu quero que menos 3x mais 6 seja igual a zero. Isso quer dizer que menos 3x é igual a menos 6. X vai ser igual a menos 6 dividido por menos 3. E o x vai ser igual a 2. O que isso quer dizer então? Que quando x é 2, a minha f é zero, ela se anula, ela nem aumenta nem diminui. Então, existe aqui quando x é 2, aí eu já sei que a minha função nem está na parte de cima, porque ela não vai ser crescente, e nem na parte de baixo, ok? Esse número x igual a 2 é o que a gente vai chamar de raiz da função. Tem gente que gosta de chamar também de zero da função, tá? O que é o zero da função?
Bom, o zero da função é aquele número que faz com que a minha função seja zerada. Então, raiz ou zero da função. Letra B. Para quais intervalos, para quais valores de x, f de x é sempre maior que zero. Eu vou fazer rigorosamente a mesma coisa, ó. Só que agora eu vou pensar assim. Eu não quero que 3x mais 6 seja igual a zero. Eu quero que seja maior que zero. As continhas são semelhantes ao que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou ter um menos 3x maior que menos 6, tá? Neste exato momento aqui, eu não tenho escolha, eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, eu terei 3x menor que 6. X, então, vai ser menor que 6 dividido por 3, que dá 2. Então, eu já sei que quando x é igual a 2, zero. Quando x é menor que 2, o que é x menor que 2? É todo esse povo aqui, ó. Quando x é menor que 2, aí as imagens, a imagem de f vai ser uma coisa aqui embaixo negativa. Eu agora quero saber para quais valores de x, f de x é menor que zero. Então, eu vou ter que ter menos 3x mais 6 menor que zero. Menos 3x, então, vai ser menor que menos 6. Já sabe que tem que multiplicar por menos 1, né? Nem vou escrever, então. Vai ficar 3x maior que 6. E a gente já sabe que o x vai ser maior que 2. Então, vamos lá. Vamos só lembrar aqui. O que é x maior que 2? É esse pessoal que está aqui, ó, à direita do 2 no eixo x. A minha função é decrescente, porque o termo que acompanha x é negativo. Então, eu já sei que eu vou ter que ter uma coisa assim, ó. A minha reta vai passar por aqui e vai fazer isso. Eu estou dizendo o seguinte, quando x é menor que 2, f é maior que zero. X menor que 2, está aqui no sentido desse tracejado verde que eu fiz aqui. Quando x é menor que 2, f de x é positiva. F de x é imagem para cima ou para baixo. E realmente está aqui, ó, f de x é positivo. Repare, tá? O x é negativo, o x está vindo para o lado negativo, mas f de x está para cima, então ela é positiva. E quando eu uso um x maior que 2, aí eu vou ter a minha f sempre negativa. Então, vai ficar uma coisa bem aqui, ó. Tá? O desenho que se faz é normalmente algo parecido com isso aqui. Então, eu já sei que quando x aumenta, a minha função diminui. Quando x aumenta de 2, a minha função diminui. Quando x diminui a partir de 2, aí ela só aumenta, né? Mas quando x é 2, aí a gente já sabe que vai dar zero mesmo. Vamos ver isso numa aplicação. O que isso quer dizer exatamente? O faturamento líquido de uma pequena indústria é dado pela fórmula f de x igual a 4x menos 1000, em que f de x representa o faturamento líquido de x unidades vendidas. Isso quer dizer o seguinte, vamos lá, se o cara não vendeu nada, né? Então o faturamento dele vai ser um f de zero, ele não vendeu nada, que vai ser 4 vezes 0 menos 1000. E a gente sabe que isso aqui dá menos 1000. Então, ou seja, esse menos 1000 indica que ele teve um prejuízo de R$1.000. Tá ruim, né? Então, ou seja, ele vai ter que vender alguma coisa. De modo geral, o que nós queremos é que a minha f de x seja sempre maior que zero. Lucro é isso, né? É uma coisa maior que zero. Se for igual a zero, aí não tem nem lucro nem prejuízo, né? Então, f de x tem que ser maior que zero. Isso quer dizer que 4x menos 1000 tem que ser maior que zero. Então, a gente vai ter que 4x é maior que 1000 e x vai ser maior que 1000 dividido por 4. A gente sabe muito bem que isso aqui é igual, essa divisão é igual a 250. Bom, então significa que toda vez que o x for maior a partir de 250, a minha função que é crescente, veja bem o 4 aqui, ó, a minha função que é crescente, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai aumentar. Onde é que ela vai ser zerada? Em 250.
Então, tudo que for maior que isso, lucro. Tudo que for menor que isso, prejuízo. Então, qual é a resposta da questão? Bom, x maior que 250? Bom, na verdade, assim, ele pergunta qual é a quantidade mínima que tem que ser vendidas para que haja lucro. E a resposta é muito simples. Tem que ser vendidas aí 251 unidades. A partir daqui, ele tem lucro, tá? Se ele vender 250, ele não tem nem lucro nem prejuízo, porque vai zerar, né? 4 vezes 250 dá 1.000. 1.000 menos 1.000, zero. Ele tem que ter lucro. Então, 251 já dá um lucrozinho pequenininho lá, mas dá lucro. Então, tá aí o exemplo 2. Exemplo 3. O custo fixo, essa aqui é do Enem, o custo fixo de uma fábrica de relógios de parede é de R$5.000. Tá? Então, a minha empresa ela já tem um custo assim, ó, para produzir, ela já tem 5.000 mais o custo de produção de uma centena, isso aqui é muito importante, tá? De uma centena desses relógios é 400. Bom, veja bem, se ele gasta R$400 para produzir 100 relógios, quanto é que ele gasta para produzir um? Bom, 400 para cada 100 relógios, né? Então isso aqui é claro que ele vai gastar R$4 para produzir um só. Então o custo de produção de um relógio é de 5.000 mais 4x. Na época que essa questão foi aplicada, foi isso que derrubou todo mundo, essa história da centena. Todo mundo foi lá em mais 400, né, em vez de colocar mais 4. Vamos continuar então. O custo de produção é esse, tá? Então, para produzir relógios, 5.000 é fixo, mais R$4 a cada relógio. Depois vem assim, ó. Cada relógio é vendido por R$10. Então, eu vou chamar isso aqui de R. R de receita, tá? Pode ser de venda também, V, não importa. Mas a receita aqui é de R$10 a cada relógio. Reparou? Aqui nós tínhamos uma centena. Agora ele está falando assim, cada relógio. Então, ou a gente trabalha com unidade ou com a centena. Eu optei por trabalhar com a unidade. Bom, aí ele vai falar assim, ó. Qual alternativa que representa melhor o gráfico do lucro em função do número de relógios produzidos? Eu sempre brinco com os meus alunos que você pode perguntar em qualquer lugar, para qualquer vendedor na rua, o que é lucro. Ele vai te falar o seguinte, que é aquilo que eu ganhei com as vendas, menos aquilo que eu gastei para produzir esse material. Então o lucro é isso, tá? Então se você for pensar assim numa vendedora de coxinha na rua, o que é o lucro dela? É aquilo que ela ganhou vendendo as coxinhas, menos aquilo que ela gastou. Ela vai deduzir o que ela gastou, o que sobrar é lucro, tá? Então essa expressãozinha aqui é conhecida de todo mundo. Bom, mas R para mim, nesse caso, é 10x. E C é 5.000 mais 4x. Então vamos fazer umas continhas aqui, ó. R, 10x, menos C, que é 5.000, menos 4x. Eu vou ter um 10x menos 5.000, e menos mais 4x, né? Então eu vou ter aqui um 14x. Desculpa, errei aqui, ó. Aqui é mais 4x, tá? Então, menos mais dá menos. O professor não prestou atenção ali, tá? Então, 6x, agora sim, menos 5.000. Essa aqui é a função lucro. Agora vamos só entender como é que essa função pode ficar no gráfico. Eu tenho um gráfico em branco aqui para mostrar isso, tá? Então vamos só lembrar, esse 6 aqui indica que a função é crescente. O menos 5.000 indica que a função passa no menos 5.000 no eixo y. Então eu vou dizer que aqui, ó, é menos 5.000 e que a minha reta é crescente a partir desse ponto. Qual o gráfico que representa melhor desses três itens aí? Obviamente, o item C, tá? Então, por ser uma função afim, reta, então essas aqui já não tem mais nada a ver, tá? São curvas. Aí, a gente sabe que o lucro, quanto mais vende, mais ganha. Então, tem que ser uma reta crescente. Então, a letra B também já está perdida. Sobram o item A ou C. Mas por que não é A? Justamente por isso, porque eu sei que ele tem um ponto lá de lucro que se ele não vender nada, ele já sai com um prejuízo de menos 5.000 reais. Então tinha que ser uma reta lá embaixo. Ok?
Bom, galera, então por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida ainda sobre estudo do sinal da função afim, deixa seu comentário, deixa uma questão que você achou aí, que você acredita que aplique o conhecimento de sinal de função, estudo do sinal da função afim, que na medida do possível a gente vai tentando resolver fazendo um vídeo aí. Valeu? Então até a próxima, se inscreve, hein?